Boa noite. Boa noite, galera. Já tô rindo já, cara, porque, meu... Esses dois, ó, hoje, programa especial do Dia dos Namorados, vim pra cá, as minhas caveiras, dia especial do Dia dos Namorados, aqui não dá pra saber se é homem, se é mulher, a gente sabe que são duas pessoas que se amam e tá tudo certo, é sobre isso. Diretamente aqui do Pocket Studio, no Jardim Popular Shopping, esse é mais um Cola no Cast, cola comigo, cola com a gente e tá tudo certo. Um beijo pros nossos patrocinadores, Rock na Teia, Land Fit, Arte Galpão, Ipiranga, eu tava falando print, mas é o Ipiranga. Isolar, Lady, e é isso daí. Ah, não, ainda tem o Willy. Willy Nelson, não é. É o Willy Café, Wonka. maravilhoso. Gente, eu falei que eu ia trazer esses dois aqui pra gente conversar, falar sobre relacionamento. E estão aqui novamente com vocês, Caio Felipe e Manu Montenegro. As Foi castanholas. totalmente errado no tempo, né? Você tá no contra, tá no contra. E aí, Aninha, tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo Saudade de bem. vocês, hein? Pois Bom esse é. convite, né? Que ótimo. Não é? Adorei. Delícia, é sempre bom. Gente, falar de relação, cara. Principalmente uma relação com a distância que vocês tinham, né? Porque uma era de lá do Amazonas, o outro era aqui de São Paulo. Como é que vocês fizeram? Me conta aí. Como é que vocês se conheceram? Internet, mentira. Mas meio que foi. Foi É, médio internet. Você quer contar? Não, conta você. Então tá bom. Conta um pedacinho cada um. Isso. Porque o que foi pra Isso. você foi diferente pra Verdade. ele. Com certeza. Então, eu sempre trabalhei na minha vida lá em Manaus, eu era repórter, trabalhei em televisão, e a gente acabou trabalhando ali como pessoa em comum, que foi o Siqueira Júnior, apresentador até hoje. E eu, enfim, era repórter do Siqueira, e o Caio acabou sendo convidado pelo Siqueira, na época da pandemia, para fazer uma produção e uma direção para o Siqueira, enfim, de um projeto que ele Era tinha, uma live, né? uma live, né? Isso lá em Lá em Manaus. Manaus. O Você Siqueira, foi pra Manaus. ele foi. Eu fiquei Na 40 pandemia. dias lá, é. Ah, Ficou 40 Eu dias lá peguei na Covid pandemia. lá e voltei sem Covid. Foi. Assim, de tanto tempo que eu fiquei lá. Eu peguei o Covid, fiquei bom. Depois eu... graças a Deus. É. Isso. E aí o Caio fez essa live lá e tudo mais, e aí eu lembro que eu não conheci ele nesses 40 dias, você acredita? Manaus é uma cidade relativamente comparada a São Paulo, pequena, bem pequena. Mas eu não conheci o Caio, mesmo ele estando muito próximo ao Siqueira ali, e eu trabalhando com o Siqueira, eu não conheci o Caio. O que que aconteceu? Eu tinha o costume de ir, as pessoas mais próximas ao Siqueira, a gente tinha o costume de ir pra casa dele. Tomar a famosa pinga, né? Na casa dele. O que famosa pinga que eu não tô sabendo? Depois você me conta. A Pode famosa dizer. é. Ah, tá. Manguaça. E a manguaça, exatamente. E ele sempre recepcionou os colegas de trabalho, enfim, todo mundo ia pra casa de Siqueira, conviver com a família, com a esposa, enfim. E aí, numa dessas, ele colocou a live dele pra rolar que ele tinha feito com o Caio, nessa época que o Caio tinha ido pra Manaus. E aí, quando eu vi a live, eu falei, quem é esse rapaz aí bem apessoado? É, mas é que assim, o Siqueira ele é megalomaníaco. Então, por exemplo, eles fazem lá o programa, chega na sexta-feira, vai todo mundo pra casa dele, ele monta um PA, um painel de LED gigante. Eu acho que ela me viu com 2,30 m. Um projetor na parede, né? Do nada. Aí tava lá o Caio tocando baixo, eu falei, Siqueira. Tipo, deu uma cutucada, eu falei, quem é esse baixista aí? Aí ele falou, é o Caio. Eu falei, Caio o quê? Felipe, com Y. Eu falei, tá. Entrou no meu Instagram, Aí entrei no curtiu Instagram 6 fotos seguidas. E puxei conversa, né? Acho que foi, não lembro se foi assim, foi mais ou menos Não assim, perdeu né? tempo, né? Não, ela chamou a minha atenção, porque É. ela me adicionou e curtiu um monte assim de coisa no meu feed, né? Eu falei, olha É só. porque hoje em dia é assim que acontece o negócio. E eu meio que não sabia, eu só me interessei por ele ali. E a beleza é isso. E aí, o que que rolou? A gente começou a conversar. Eu reagi a alguma coisa sua com o Siqueira, aí você já Resumindo, começou. foi pela internet que a gente teve os primeiros contatos. Sim. Foi isso. Mas foi Mas você aí que. qual é? O primeiro contato, ok, mas depois quem puxou o papo foi você também. Eu até liguei pra ele, do nada. Essa Eu mulher. liguei pra ele do nada. Não, a Manuela é super, super de si, assim. Super, Decidida, cara. Sim, e aí o que que aconteceu? Nesse meio tempo que a gente ficou se falando pela internet, o Siqueira chamou ele novamente pra Manaus. Um ano depois, mais ou menos. né? Mais ou menos um ano depois, pra um outro projeto. Mas peraí, vocês conversaram durante um ano. É. É, Mas, isso. tipo, já
namorandinho, Cara, paquerandinho? Não, só gracinha, né? Gracinha, só que ficou mais intenso quando ele ficou de ir, quando rolou essa, tipo, beleza, eu tô indo pra Manaus. Aí a gente começou a conversar mais intensamente. E aí, quando ele foi pra Manaus, ele passou só 10 dias dessa vez, nesse outro projeto. Uhum. E a gente passou esses 10 dias colados, assim. É, foi muito louco. Não, peraí. Foi pro projeto. Aí vocês se É. viram, né, Isso, pela primeira pessoalmente, vez. pela primeira vez. Na Ok. emissora que eu trabalhava, a gente se Certo. conheceu dentro Mas do vocês já. Restaurante. Não. Como é que Não, a foi? gente não tinha. Olha só que maluco, porque a gente não tinha se visto pessoalmente ainda. Ela falou de ter me visto na live, por exemplo, ela era repórter do Siqueira Júnior, mas eu nunca tinha visto na TV. Eu acho que não tinha transmissão aqui em São Paulo. Não, Tinha? até então eu não sei, não lembro. Enfim, Ah, não, Cidade Alerta, né? Como é que é o nome? Alerta Nacional. Alerta Não, Nacional. mas eu não assisti, eu nunca fui o cara muito da TV, assim. Então, e foi muito louco, porque eu fui pro programa do Siqueira e eu não tinha visto ainda em tela. Na hora que eu entrei na recepção da emissora, eu tinha uma TV 2 vezes o tamanho dessa aqui, com ela. E foi muito louco. Eu falei, olha, mano. E tipo, eu não tinha visto, e a gente só conversando. A gente tinha meio que até combinado de se ver aquele dia, mas a gente não Sim. tinha se visto ainda. Eu entrei pro programa, tava no estúdio igual aqui, de vidro, e ela apareceu do lado de fora. Foi a primeira vez que a gente se viu. Foi. Ah. Dentro da emissora, ele me viu pela primeira vez na TV e eu o via pela primeira vez naquela live. Então sempre foi pela tela ali, né? Tá. É, Aí nesse dia que ele chegou, ele já foi pra emissora, acho que você foi praticamente do aeroporto pra emissora Foi. que eu trabalhava, que era a TV A o Crítica. assessor dele foi me pegar, o programa já tava rolando lá. Isso, exatamente. E aí ele chegou na TV e aí a gente se trombou. Ele falou, não, você mandou uma mensagem pra mim, tô aqui fora. Aí Eu eu, mandei tipo, uma foto, né, da sala de produção. e não foi sei o quê. bizarro, porque eu tava nervosa, porque eu só tinha conhecido o Caio Olha ela aí, pela, nervosa. pelo Ah. direct ali, né? Pelo WhatsApp, chamadas de tá. vídeo e coisas mais. E Como coisas mais. a gente pode deixar no ar. E aí, a gente, beleza, a gente se conheceu ali, foi muito louco, porque bateu muito certo, assim. Porque às vezes as pessoas se conversam pela internet, hoje em dia acontece muito, né? E quando você conhece pessoalmente, nem era aquilo tudo, né? Pois é, o tal do filtro, né? E Cara, quando você olha e fala, ah, é só fulano. Quem? Fulano, não sei da coisa do TikTok, do Instagram. Fulano, peraí. Você é isso aqui? Não. Não, e a gente, a exatamente. princípio, eu acho que a gente até deu mais sorte em relação a isso, porque você não tem como sentir a energia, você não tem como. Você não sabe. Você vai encontrar pessoalmente, você não sabe o que vai rolar. E deu muito certo, realmente. A gente ficou esses 10 dias grudados. Não, mas peraí. Vocês já estão pulando as partes, peraí. Aí, beleza. Aí ele mandou a mensagem. Ai, eu adoro essas histórias. Mandou a mensagem, você já nervosa, porque, né? Isso, A porque a todo apreensiva. momento eu tava muito ativa ali. Segura de si. Isso, segura de mim. Aí quando rolou de ver aquela coisa, né? Tipo, Tipo, tá, você quer me ver então? chegou o momento. Tô aqui. Isso. E eu tinha acabado de voltar. Nossa, querida. Olha. Eu tinha acabado de chegar das reportagens, né? E ele já tava na TV e tal. Eu só passei na redação, anotei minhas reportagens ali, no Ingest e tudo. E aí saí pra conhecê-la. E foi aquela coisa, né? Tipo, tá. A gente se viu, se abraçou e foi aquela coisa muito louca. Tipo, oi. A gente ficou super envergonhada ali naquele momento. O Caio também ficou. Não, e o Siqueira é um baita no zoeiro. Ah, e o Na hora Siqueira que ela é. apareceu no aquário ali, mano, ele já começou aquela coisa e tal. Ele explanava a gente ao vivo. Porque nesses 10 dias que a gente ficou junto, foi bem intenso, né? Pera que você já tá pulando. Ai, Eu quero detalhes, gente. Tipo, Como foi, né? porque aí, tipo, você apareceu no aquário, certo? E aí, o Caio dentro do aquário e você fora. Isso, exatamente. E aí ele mandou uma mensagem pra mim. E o coração, a hora que você viu ele, mas vocês se viram de longe. O seu coração e o dela. Qual foi a sua sensação e a Não, sua? cara, não foi nem de longe, foi mais ou menos onde ela tá ali, só que do Aham. lado de dentro ela apareceu do lado de fora. Tá. Ele O tava assessor- o encostado assessor no dele, vidro então ali. virou pra mim, que já sabia, né, que tava rolando, e fez assim, aqui atrás. Olhei pra trás, tava ela ali, conversando, fingindo costume, conversando com outro repórter e tal. Eu falei, olha ali. Aí eu lembro e mandei uma mensagem pra ela ainda, eu falei, nossa, você é muito linda. E ela do lado de fora do aquário, e o programa rolando. Foi. Na hora que deu um intervalo, essa cara de pau. Abriu a porta do estúdio e falou, vem cá. Ai, é Me verdade, chamou. eu fiz isso. Me chamou. Eu não lembrava que eu tinha Me feito isso. chamou. Me chamou e foi tipo cachorrinho, porque ela foi, saiu, você foi até a recepção lá. Do lado de fora Eu da que emissora. chamei ele, então. Eu não lembrava Foi, disso. não. Então você continua, você manteve o personagem de segura ali.
chegou, pô, vem cá, me dá um abraço, e coisa e tal. Ela que eu já tava meio nervoso também. Ela, Mas é que eu vem queria cá, muito não sei conhecer o que tá. Caio. Pensa, uma Se pessoa sentiram os coração na hora que juntou? Era Ou não? quase completamente. platônico ali. Era quase platônico. A gente estava se falando há muito tempo e a gente sempre se conectou muito bem. Só que sempre foi à distância. Então, tipo, pô, ele tava lá e eu queria saber dele. Eu queria, tipo, tá, como é que é a tua pele, sabe? Como é que você é de Quer verdade? sentir seu cheiro. Isso, exatamente. Eu queria saber disso, porque eu nunca fui da internet, essa coisa à distância, né? É. Eu nunca fui essa coisa de, tipo... Inclusive, não recomendo, gente. A gente falo de novo, a gente deu sorte, assim, não é deu sorte, foi muito a vontade dos dois, assim, de fazer acontecer, porque o relacionamento à distância ele é complicadíssimo. Eu né? vivo isso, né? Mas a americana tá pertinho também. né? nem é tão distante assim, não. Não, continue. É sobre vocês. O meu é daqui, ó. Tá bom. A minha tá representada aqui na minha blusa. Tá. Beijo, Flavinho. Vai, vamos lá. E aí, o que que rolou? Durante esse encontro que a gente teve ali pela primeira vez, a gente já se falou, então, mas você vai pra onde depois daqui? Aí ele já ficou meio amarrado, aí ele falou, eu vou só no estúdio com o Siqueira, que ele estava no projeto. Aí eu falei, então tá, ele falou, você quer ir comigo? Aí eu falei, não, vou em casa. Lembra que eu falei que eu ia em sim. casa? Deixa eu tomar banho, porque... Isso! Eu tinha acabado de voltar, eu tava vendo um monte de cadáver ali que eu trabalhava com jornalismo criminal. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí tá, fui em casa, tomei um banho, fiquei gatinha, né, obviamente, cheirosa. Mais gatinha. E aí fui até o Caio, peguei um Uber, fui até o estúdio que eles estavam, e aí lá eu encontrei o Caio, daí a gente não se desgrudou mais. Foi muito cara. louco, porque ela chegou no estúdio, porque a Manuela é famosíssima lá, na região do Amazonas, né? Ela chegou no estúdio, então os meninos da banda, produção, tinha outro apresentador, na hora que ela entrou, todo mundo ficou assim, o que a Manu tá fazendo aqui? Ninguém entendeu nada. O pessoal não sabia ali. Então o pessoal ficou tipo assim, o que a Manu tá fazendo aqui? A única pessoa que entendia, eu acho que era o Siqueira, que já tava ligado no que tava rolando. Porque e o é assessor macaco dele, velho. E aí, de lá, a gente já ficou junto. A gente já, tipo, já ficava no hotel com ele direto, a gente ia almoçar, a gente... Calma, não ultrapasse a linha. Espere o meu dedinho. Congela aqui. Agora vem cá. Você. Nesse meio tempo, né, desse abraço e tal, como é que foi pra você? A hora que ela falou, não vou, eu vou pra casa e tal. Passou alguma coisa na sua cabeça? De, não deu nem tempo. Na verdade, a gente conversa muito pelo olhar. Então isso foi desde o princípio. Então a gente se lê muito bem. Isso foi instantâneo. Isso não foi um negócio que a gente aprendeu um com o outro. Então eu já tinha visto ali. Ela tava muito querendo, sim, tava afim e tal. Mas foi até bom ela ir tomar esse banho. Não. Porque, obviamente, quando eu abracei ela, tava perdendo, então... Não, mas falando sério, porque foi no dia que eu cheguei mesmo lá em Manaus. Então eu ainda tinha a parte burocrática do trabalho em si para desenrolar ali com ele. E, cara, eu sei que ele é o tempo inteiro, então você tem que pegar ele e para, respira, vem cá. A gente precisa isso aqui. Então tem que ser muito prático ali, nas coisas que tem que fazer. E quando se trata de arte, falar arte e ser prático é, tipo, muito difícil, né? Dificilmente você é prático com a arte. Então eu precisava ser muito prático ali com ele, aquele tempo super limitado, pela correria e tal, mas aí beleza, aí foi. Aí nos encontramos depois. Aí, beleza. Fez o que tinha que fazer com Siqueira e tal, ela chegou lá, ninguém sabia o que Manuela estava fazendo ali, porque não era do horário do trabalho dela. Aí você imagina qual é a sensação de carne nova, né? Caio e Felipe, no caso. São pedaços de carne, você reparou? Eu chegando num lugar que todo mundo ali era meu colega de trabalho e eu não tinha que estar ali. Então todo mundo ficou tipo, o que você tá fazendo aqui, Manu? Tipo, tá. Aí eu fui. Você falou com a Nath, não foi? E aí chegou uma colega minha, que ela tava fazendo esse projeto junto com o Siqueira. Ela ia apresentar a live, né? Ela apresentar a live, Fazer exatamente. MC. Que o Caio tava produzindo e dirigindo ali junto com o Siqueira. E aí ela perguntou de mim no meu ouvido, ela falou, Manu, o que você tá fazendo aqui? Aí eu olhei pra ela e falei bem baixinho no ouvido dela, ela vai lembrar se ela assistir isso aqui. Eu falei bem baixinho no ouvido dela, falei, o baixista é meu. Ela meteu essa. Você acredita? Cara, não tinha nem rolado nada ainda. O braço suado. O baixista é meu. É um marco território, o que? Tá Com a louco? sua raça. Ana, um palmo. Você tá vendo que aqui nosso querido engenheiro de áudio, né? Eu sou a única pessoa que te respeito, claramente, aqui nesse lugar. Porque todo mundo fica sussurrando nesse negócio. Tá. É que é bom sussurrar. Tadinho. A mãozinha dele lá assim, ó. Doido aqui, ó. Tadinho. Vamos lá. Mas Aí, daí- como é que foi? Bom, tudo bem. Aí você falou pra ela, o baixista é meu.
E aí Claro. assistiu toda a gravação do Siqueira. Isso. Siqueira, você vai ser padrinho, provavelmente, desse casal, né? E Provavelmente. eu também, porque eu tô Ele se fazendo eles ofereceu na contar. época, Ele né? se Ele falou, ofereceu, ofereceu. na época, exatamente. Bom, e aí? Aí eu quero saber, quando rolou o primeiro beijo, como é que foi? Foi deitado já, né? Foi, Que isso? foi sim, Deitado? sim. Mas não teve nenhum Não, beijinho na em pé? verdade não, eu acho que a gente se percebeu se beijando lá no hotel, acho que a gente a gente Não, você entrou... foi pro estúdio. Não, aí você foi pro hotel comigo. Do estúdio você foi pro hotel comigo. Então, mas ali no... Ah, é verdade, já fui com ele pro hotel. E aí lá a gente já, tipo, já teve uma conexão mais mal. intensa, porque o que que acontece? Como a gente já tinha se falado tanto, a gente queria algo mais Vai ali já. perder tempo pra quê? Não, e a gente, cara, Exatamente. um ano praticamente se falando, a gente já se conhecia. Aquela Sem que vontade precisava guardada. falar, a gente já tinha falado um pro outro ali. É, aquela vontade de guardar daquela Sei coisa bem ali. como é isso. É, então, terrível. E aí a gente já foi tudo muito intenso e tal. Você E quer saber dessa parte também ou não? Não, Agora não, pode não. pular. Não, essa a pode gente Agora pular. pode no pular. backstage. Não, é porque. Olha lá, tá vendo? Um Falou. Perdeu o Palmo. respeito por todo mundo. Palmo. Gente, eles estão transando por telefone. Meu microfone, pelo amor de Deus. Caraca, mas aí foi isso. É, e aí a gente, beleza, ficou junto uns 10 dias que o Caio passou em Manaus, Grudados. grudados. Tipo, a gente não se largava. E todo mundo ali, o Siqueira, obviamente, já querendo saber se a gente tava realmente junto e tal. Aí até que esse aqui postou uma foto nossa nos stories, quando a gente tava meio que só ficando ainda. Meu, o Siqueira colocou no programa ao vivo, no telão, Putz, no ar a nossa foto, nacional, rede planou. nacional. Ir pra rede nossa. Meu pai nem sabia quem era ele, meu pai assistindo o programa, falou: quem é esse menino com a minha Meu filha? Deus. Foi muito louco. Foi muito louco. Mas é que eu fui emocionadão, né? Postei fotinho, fazendo graça. É, mas Eu falei, aí. pô, já nem fui embora, tô com saudade. Foi alguma Mas, coisa assim. mas aí você foi até a casa da Lady e foi tipo. Foi nada. Quero pedir a nada, sua pô. mão. Foi nada, Não? cara. Não foi porra nenhuma. Caio, não mas foi então, assim que eu te É ensinei. que eu não tive oportunidade. É que não, você não deixava Não, eu na sair verdade, daquele eu acho que quarto, Manuela. a gente não queria dar esse passo até então. Tô chocado. Não, nada tinha acontecido. É, nada tinha acontecido, a gente No não sentido falava de sobre formalidade. planos. Sim, sim, sim. É, a É gente- porque ela foi Manaus e eu São Paulo. Isso, a Mas gente nem- não falava sobre planos. Aí o que que aconteceu? No dia que o Caio Felipe, depois desses 10 dias, né? No dia que o Caio Felipe veio embora, na hora que ele tava indo pro aeroporto, a gente já não tava se falando, a gente se despediu na madrugada no hotel, porque eu tive que trabalhar no dia seguinte e ele tinha que continuar a vida dele de viagens e tudo mais. E aí, na hora que ele tava indo embora, dor no coração. então, aí eu falei, você quer namorar comigo? Eu Ela te pediu em namoro? mandei pra ele, eu falei, olha, pô, você tá indo embora e eu sentindo que era errado, tipo, da gente ficar separado, eu sentia que era errado. Era muito louco, assim. E aí a gente ficava se falando e falei, nossa, eu falei, cara, você tá indo embora. E aqueles 10 dias direto seguidos ali, eu já tinha adaptado a minha Intensos. rotina, seguir o trabalho eu via ele, então, tipo, ficou aquela coisa. E aí ele falou, tá, Sim, eu aceito. foi. E foi assim que a gente começou a namorar. E é isso, não deu um ano, você veio pra São Paulo, né? Não, então. Não, Vocês não. estão resumindo É a verdade, palavra. resumo. Vocês estão resumindo. Verdade. Tá louca. Verdade. Palmo resumido. Aí, e nesse tempo que vocês ficaram separados, esse um ano que vocês já falaram, né? Já passaram aqui. Não deixa nem entrevistar, meu. Fica Pois cortando. é. Resumão. Nesse um ano, como foi? Vocês planejaram essa vinda da Manu? Como é que foi para os teus pais isso? Como é que foi isso? Porque foram 10 dias intensos, sem ele conhecer seus pais. Como é que foi? Você voltou novamente para Manaus? O que rolou? Sim, o que que aconteceu? Você veio pra Antes cá, de eu né? vir pra cá 100% pra ficar, eu vim passar umas férias aqui, porque eu trabalhava muito, muito, então eu tava cheia de horas acumuladas no banco de horas, né, da minha empresa. Então, tipo, eu tava com tantas horas acumuladas que eu podia tirar aquele momentinho de férias, Tá. de tantas horas que eu tinha. Então eu falei, tá, me dá tantas horas ali e tal, que eu preciso ir a São Paulo, ver aqui o Dito Cujo. E aí, beleza, me deram essas horas e eu vim pra São Paulo e tal. E aí a gente foi pra Campos do Jordão, foi super bonito. Isso acho que um mês e meio, 2 meses depois dele Vim sair embora. de Manaus. Acho que foram uns 2 meses depois. E aí, beleza, fomos pra Campos, aquela coisa e tal, não sei o que, ficamos juntos e eu voltei pra Manaus. Só que aí fica aquela coisa, né, de querer estar junto sempre, aquela sensação que ficava dentro da gente, de saudade, era muito grande, a gente sentia muita falta um do outro já, bizarramente. E
Até que a gente começou a falar sobre a minha vida profissional. E ele Eu via. tive lá uma vez também, não foi? Acho que fui uma vez pra lá. Acho que você foi conhecer minha família, não foi pra aquele Ah, quase foi um verdade. bate-volta. Ou seja, na primeira vez não teve, porque a gente foi bem intenso ali, É, a gente só esses 10 queria os dias. dois ali, isso. E como não tinha planos nem nada, ela me pediu namoro. Você tava no Uber, você saiu do hotel, tava no Uber indo pra sua casa e me pediu namoro. Foi. Então, aí que no dia seguinte cedo você foi trabalhar e eu voltei aqui pra São Paulo. E aí da próxima vez que aí ela veio pra São Paulo, voltou. Quando eu fui pra Manaus, eu conheci os pais dela já. Então Ele não, já não foi vou pra lá. bagunçado desse É, jeito. ele já Não foi foi pra tão lá meio com a bagunçado. intenção de conhecer a minha família, justamente porque, né, a gente tinha planos futuros, aí já Uhum. começaram a existir planos de vida, a gente começava a falar de futuro, da gente ficar junto, e de como é que seria, tudo era meio abstrato, mas a gente sabia que a gente queria. É. E aí o Caio foi pra Manaus, conheceu minha família, conheceu meus pais, minha irmã, meu Se cachorro. apaixonaram por Então, o ele. pai dela ficou puto, eu lembro, porque quando eu cheguei no apartamento deles, o Thor, o cachorro deles, que é um puta pé no saco, assim, de chato, de latir, não sei o que. Cara, eu cheguei, o cachorro veio pra mim, levantou, ficou de barriga pra cima, eu passando a mão, brincando com ele. O pai dela puto falou: para com isso! Tá dando mole pra esse cara aí. Ele ficou puto, porque o O cachorro. cachorro super se deu com o Caio ali. E ele era até meio agressivo, o Thor. Ele é territorialista, então ele estranha. Aham. Eu esperava que ele fosse estranhar o Caio. Cheiro, não É, conhece não, antes nada. de entrar, ela já falou pra mim: peraí, que a gente vai segurar o Thor, não sei o que, espera aí no corredor. Aí eu Isso. falei: cacete, o cachorro. Um vira-lata E na hora que eu caramelo. entrei, ele É. olhou pra mim, aí eu fui, fiz a vozinha de quando a gente faz com o bichinho, né? É. E aí, como você tá, não sei o que, ele já virou, pum, barriga pra cima, eu fiquei esfregando a mão na barriga dele ali. Aí foi mó bonitinho comigo, o pai dela puto comigo. Meu pai fez um jantar pra gente, à mesa, como ele sempre gosta de fazer. É, o pai dela, como um bom português, fez um baita bacalhau. Fez um bacalhau assado delicioso pra gente jantar, pra gente conversar, pra eles conhecerem um pouco mais do Caio. E aí foi isso, foi assim que aconteceu. O Caio foi bem rápido lá só pra isso mesmo, porque a agenda dele é uma loucura. Então ele foi lá pra isso, né? E aí voltou pra São Paulo. E aí a gente já conversava sobre eu vir pra São Paulo. Primeiro, possibilidade, né? Aqui a gente sabe que é onde acontece tudo, praticamente no Brasil. São Paulo, Perspectiva profissional é, e pessoal mesmo, né? perspectiva profissional e pessoal, só que eu meio que pensava em me redescobrir, porque ele via que eu já estava ficando um pouco assim, como é que eu posso te falar? Eu estava ficando, eu já não estava mais me sentindo satisfeita, no sentido de a minha rotina estava sempre igual, eu não estava mais aprendendo nada novo, eu queria já dar um passo à frente e ele veio como um impulso para isso, porque eu acho que eu fiquei muito tempo no jornalismo, passei por vários campos, eu fui produtora, eu aprendi a filmar, eu sei pegar a câmera e filmar, né? Eu fui repórter, eu fui apresentadora, então eu já tinha passado por vários campos que a região ali onde eu estava, no Amazonas, poderia me possibilitar. Então aí ele falou, por que você não vem pra São Paulo? Pô, você tenta alguma coisa aqui, sabe? Tipo, tenta, se não der certo, beleza, você volta e a gente vê alguma outra coisa. E aí eu vim. Aí eu conversei com a minha família, obviamente. Falei, mãe, pai, é o seguinte, tô querendo ir pra São Paulo. Meu pai, óbvio, né? Que ficou com aquele pezinho, tipo, ai, minha menina, saindo de casa, mais nova ainda. E a minha mãe não. Minha mãe falou, filha, vai. Porque a minha mãe, a gente é muito amiga, eu e ela. A gente tem um sangue parecido no sentido de, vai, a vida tá chamando, vai. E isso eu tenho pra mim até hoje em tudo na vida, né? Eu falo que a gente tem que ser individual antes da gente ser a dois. Então eu sinto muito isso, tudo que tá acontecendo dentro de mim. E a gente tem que estar nas coisas enquanto fazem sentido. Quando não fazem mais é hora de você sair. E foi isso que eu senti naquela época, como até hoje sinto com tudo na minha vida. E aí eu vim para São Paulo. O Caio estava em meio a uma pandemia, finalzinho de pandemia, ele estava sem trabalhar, Verdade. quase, né? Porque o meio de vocês ficou. Vocês Zero. Daquele mesmo jeito, sabem dizer melhor do que eu como foi. A gente passou fome, quase. Nossa, Pra quem, né? é. As nossas economias se esvairiram, foram embora, porque... Exatamente, né? porque a gente. Eu lembro no começo, era aquela coisa que ninguém sabia de nada. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha 4 produções para fazer. Então, quando entrou o negócio, vai parar, fechou tudo, não sei o quê, eu falei, aí eu pensei, tá, eu tenho 4 produções para fazer, isso aqui vai levar, sei lá, no máximo, esse negócio de lockdown, não sei o quê, um mês. Um mês. Um mês, 4 produções, tá bom, tá tudo certo. Cara, na mesma semana, os 4 artistas me ligaram e falaram, mano, vou segurar porque eu não sei quanto tempo vai levar isso aqui. Porque como eu produzo pra galera que já é do meio, ou seja, é a galera que precisa trabalhar Uhum. para pagar uma produção musical, não é um entusiasta ali.
não é por hobby. Sim. Então, tipo, na mesma semana os 4. E é isso, e essa pandemia virou quase 2 anos, né? Sim. Então isso aí fez. Então ela chegou na época das vacas magras. Mas aí foi bom para conhecer ela de verdade. Por Que é conta fácil quando disso, tudo é. tá mais fácil e tá fluindo, né? Também. Sim, mas é isso, a gente ficou 24 horas por dia juntos, porque o Caio não estava trabalhando e eu não estava Verdade. trabalhando, a gente só tinha o quê? Economias. Porque eu vim para São Paulo um pouco mais preparada, o Caio tinha meio que se preparado ali um pouquinho nesse meio tempo, então a gente tinha as nossas economias e tempo junto. Então foi bom pra gente se conhecer. Muito, né? Se É, conhecer muito. a gente se conheceu muito, a gente ficou muito junto, muito junto, muito junto. E a gente conseguiu entender como a cabeça de cada um realmente funciona, né? Porque é, a gente estava, vocês, né, abordaram inclusive no podcast que vocês fizeram juntos, eu lembro, que vocês falaram sobre a geração atual, que vocês comentaram sobre o lance de ninguém querer consertar, o Caio falou, né? Sim. Essa coisa das diferenças. Então, quando você vai morar com alguém, é muito diferente de quando você namora aquela pessoa, Sim. né? Não, ainda mais de costumes diferentes, gostos diferentes, cultura diferente. Sim. E a gente tem a personalidade muito forte, os dois. Então a gente aprendeu a lidar muito bem um com o outro. Mas no começo, nossa, é a faísca, né? Foi bem complicado o começo, assim, porque ao mesmo tempo que a gente se amava muito, a gente não se conhecia direito, morando juntos, entende? Então, eu fiquei muito mais longe do Caio do que perto dele pra saber como seria morar com ele, entendeu? Que loucura isso, É, cara. é. Foi bem louco. É porque o namoro à distância tem essa coisa, né? De, tipo, você não conhecer a pessoa a fundo, você tem tempo. Então é como É. se você tivesse o bom de um namoro, que é uma É. viagem, Você tem só né? esse lado, Só. você não tem outro Mas lado. e o outro lado? Né? Aquela coisa de realmente estar ali, conhecer, saber como é que funciona, como é que é a sua cabeça, como é que é a minha, como é que você age de uma forma, ela age de outra, como é que a gente pode chegar aqui no meio, nem pra cima nem pra baixo, mas vamos junto, né? Porque aí a relação é essa, vamos caminhar junto. Mas pra caminhar junto, a gente tem que fazer o alinhamento É. do que tá desalinhado. Eu costumo né? falar que o relacionamento à distância ele tem 2 pontos muito fortes que precisa ser levado sempre em conta. Que é a distância ela vai medir tua saudade. Então, pelo fato de você não ter a pessoa acessível aqui o tempo inteiro, quando você sente saudade, ela é genuína. Nossa. Sabe? Do tipo, pô, tô sentindo falta, uma saudade de falta. Não é aquela coisa de, ai, tô sentindo saudade. Manda uma mensagem e fala, pô, vem aqui em casa, vamos comer uma pipoca e assistir um Netflix. Então, você tem primeiro esse ponto que ele é interessante, que é legal sempre de medir no relacionamento à distância. E o outro é que você tem que ficar também muito, que é o contraponto, na verdade, que, por exemplo, namoro à distância há 2 anos. Tá, mas você viu a pessoa quantas vezes nesse 1 ano? Eu vi 8 vezes. Tá, por quanto tempo? Eu vi um fim de semana a cada vez dessas 8 vezes. Então tá, então isso quer dizer que você passou 16 dias de 1 ano com essa pessoa. Uhum. Você não passou 300 dias com essa pessoa, ou 220, ou seja o que for. Então, apesar de você conversar bastante pela internet, como a gente fez, é quando tá junto que você vai sentindo isso. Então, a gente, querendo ou não, a gente pulou alguns passos porque a gente ficou muito tempo junto, a gente não se desgrudou mesmo desses primeiros 10 dias lá. Depois você veio para São Paulo, eu lembro que aqui você ligou lá para o pessoal lá da emissora e falou, meu, tô pensando em estender as férias em Lembra? Você ficou mais quase uma Verdade. semana aqui. Nessa época que eu vim, que a gente foi pra campus, que eu te falei, eu ainda liguei pra emissora e falei, olha, quero ficar mais um tempinho. Rola de eu ficar um pouco mais, uns 5 dias, aí eu adiei a passagem de volta ainda. Isso, exatamente. Uhum. Então, a gente, querendo ou não, a gente deu uma encurtada nesse espaço-tempo, assim. Mas é o que eu falo isso aí. Fica meu conselho. Eu falei brincando no começo que não recomendo relacionamento distante, mas não é isso. Mas, assim, é legal o fato de você medir tua saudade pela pessoa não estar sempre disponível, digamos assim, presencialmente falando. E o outro é isso aí, do tipo de qualquer atitude, por exemplo, que eu falo, a gente deu certo e a gente, mesmo a Manu sendo uma geração Z, e eu não, ela é uma menina muito cabeça, muito mais pra frente, e que ela quis muito consertar várias coisas pra gente conseguir ficar junto. Porque senão ela poderia ter mandado, merda, vou embora e não, isso aqui não tá dando certo e já era. Não, a gente conseguiu consertar muito isso. Então esse lance de você entender que você precisa sim passar mais tempo com essa pessoa para você tomar qualquer atitude, decisão, coisa e tal, isso é importante também. Olha aí.
Fica o Não, recado a um mas é palmo. verdade mesmo, porque Sim. Esse é um dos pontos fracos, eu acho, da relação à distância, né? E ao mesmo tempo, ponto forte. Porque é nessa saudade, nessa vontade, que Exatamente. não é só de mensagem, é física. De você querer estar ali. É abraço, é beijo, é sentir, É. né? É pele, outras coisas. É Uhum. pele. Passa a Caio, pelo pomada. amor de Deus. Passa a pomada. Gente, que terror, olha, eu não sei. Jesus. A gente tava. Esse negócio do Eu tô passa tomando pomada. muita água, me faz eu rir com vontade de mijar. Vamos explicar essa coisa do passa pomada, pelo Ai, amor de meu Deus. Deus. Expliquem vocês. Eu falei que, meu, eu precisava cortar meu cabelo, que aí eu passo a pomada e tal. Aí a Manu falou que gosta do meu corte de cabelo. E aí pegou no meu cabelo. Falei, ai, gostoso, tal. Mais falou, tá gostoso que o do Caio. Eu falei, ô louco, bicho. Aí eu falei assim, não, eu te empresto a pomada, você passa a pomada. Pronto, aí Aí ficou. Não, ela fez o gesto de hipoglose ainda assim. Falou, passa a passa a pomada. pomada. Passa a pomada. Eu falei, louco, gente. Olha, você aí de casa. Esse gesto, você passa a pomada de baixo pra cima? Não passa. Essa pomada aí tá vindo pra outro lugar, Ai, que hein, gente. loucura. O pior é que o meu passa-pomada é assim, ó. A gente faz assim, abre, porque ela vira uma teia, essa pomada. Ah, que legal. Então ela abre a Toda teia, e tecnológica. por isso que ela não fica. Parece que eu não tenho nada no cabelo, É, mas tem é. uma pomada. Olha aí, tá Né? bom? Uhum. Natural. Eu vou te mostrar, do meu canicalon. Alô? Me mostre assim, não me mostre assim. É, pode não- ser. Não posso. Mostrar assim. Nossa. Olha que essa aqui também é outra pomada, né? É, tem vários tipos de pomadas. Tá, já virou a Ai, mentira, Isso, a vai. gente já pode aproveitar, já deixar gravado aqui o dia do sexo também, pronto. O Dia dia da do- pomada, não sei. Ah, a gente pode É. falar sobre tudo, né, gente? Assuntos são É, feitos que para é, ser abordados. o- Toque de Os gato. namorados, Uma tem tudo a pergunta ver. aqui. Vocês dormem brigados? Ou não? Vocês Sim. resolvam e. Sim. Não, eu acho que a regra é uma coisa que você não deve pegar pra si num relacionamento. Várias pessoas, hoje, principalmente se você entrar na internet, vai ter psicólogo te falando como é que você deve tratar teu filho, como é que você deve tratar teu marido, como é que você deve tratar tua mãe, teu pai. Mas a verdade é que o bom senso ele tem que reinar. Basicamente isso. E a gente acabou que a gente foi se entendendo o tempo um do outro. Voltando agora um pouco mais sobre aquela parte que a gente estava se conhecendo, eu e o Caio, a gente chegou a terminar nessa época. Caramba. A gente chegou a terminar, a gente ficou, acho que uns quase 3 meses separado. Depois que você já estava aqui em São Paulo. Sim. Sim, depois que eu tava aqui em São Paulo. Eu fiquei em São Paulo ainda, continuei morando aqui com uma amiga. Com ele? Não, com uma amiga, a gente se separou de verdade. O Caio seguiu a vida dele, eu segui a minha, a gente ficou 3 meses separados, que eu acredito que tenham sido fundamentais, assim, pra nossa vida hoje, porque a gente aprendeu ali naquele momento a ter mais maturidade para lidar com as coisas e entender de fato qual era essa falta que a gente sentia um do outro. Por quê? Porque a gente ficou namorando à distância um tempão, tudo era lindo, romântico e maravilhoso. Depois a gente ficou junto, aí os defeitos que é o que você vai descobrir de novo. Porque a parte boa você já conhece. Então, os defeitos daquela pessoa, as manias daquela pessoa, tudo você vai descobrir naquele momento. E aí a gente só via isso um no outro. Por mais que no fim do dia a gente se amasse, a gente só conseguia entender, tá, mas ele faz isso, mas ela faz aquilo, mas aquilo outro e tal. E a gente precisou desse tempo para se separar. E, enfim, se redescobrir nesse momento aí. Eu vou falar por mim, depois se você quiser falar de você, você pode falar. É porque eu trato muito assim com o Caio, né? Trabalho, tudo. Ele tem a fala dele, o momento dele pra ter as coisas dele e eu, meu lado. A gente respeita muito o espaço um do outro e a opinião do outro também. Com certeza. E aí eu tive esse meu momento de loucura e aprendizado, né? Porque, querendo ou não, eu vivi em São Paulo sozinha, pela primeira vez ali, durante esses 3 meses, mais ou menos. E também comecei a entender sobre o autoconhecimento. Porque eu ainda não tinha ficado sozinha no mundo. Então, teve um dia que eu saí de casa, quando eu tava morando com essa minha amiga, que eu pensei assim, falei, caraca, ninguém me conhece aqui. Falei, nossa, eu posso fazer qualquer coisa aqui e ninguém vai saber quem eu sou. Porque não tem ninguém que me conhece aqui nesse lugar. Absolutamente ninguém aqui me conhece. Então, eu quis criar um novo eu, sabe? Foi bom pra mim, porque eu tive a chance de me reconstruir ali, com muitas coisas. Então, eu fui olhando pra mim, vendo coisas que eu via que poderiam ser nocivas pra minha personalidade. O que eu queria que você, Ana, recebesse de mim?
será que eu tô transmitindo aquilo que eu quero pro outro? Porque às vezes a gente, na nossa cabeça é uma coisa, mas o outro não te recebe assim. Então, eu comecei a olhar para essas questões, alguns comportamentos, coisas que eu via que eu poderia. Nossa, eu posso amadurecer isso. Nossa, isso vai ser difícil, mas eu preciso mexer nisso. Porque isso dentro de mim não tá fazendo bem para as pessoas que me rodeiam, sabe? Ou até para mim mesma, sabe? Quando você se faz mal sem querer ali. Uhum. E aí eu comecei a ter essas questões introspectivas ali, e o Caio teve a fase dele também, né? Nesse processo. É. Em que é isso, pra mim serviu também muito pra eu entender o quanto eu a amava e sentir a falta dela. Que também que eu falei, tá, calma. Tá, o que que tá rolando? O que que eu tô fazendo aqui também? E é isso aí, você tem que lidar com a situação de terminamos, porque a gente deu errado, não se deu bem. Terminamos, mas ao mesmo tempo eu a amo e a quero, mas e aí, como fica, né? Aí você fica naquela coisa, naquele embate. E quando a gente. Aí eu mandei uma mensagem bem de noite pra ela também, Não, que a você gente me acabou. Eu ligou. te liguei, né? Pra gente. Pra ouvi-la e conversar, porque é isso, porque no fundo a gente tem aquela esperança também, porque quando você ama alguém, você pensa, pô, vou falar com ela, vou ver se a cabeça dela mudou também, ou o pensamento dela e tal. Cara, e foi exatamente isso. Foi esse tempo que ela teve, que eu tive ali também, a falta que eu senti. Quando eu falei que ela estava sentindo minha falta também, a gente se entendeu muito melhor. A nossa volta, cara, foi outro relacionamento. A gente teve dois relacionamentos. Foi. 3 meses depois. 3 meses depois. A gente teve um relacionamento antes desses 3 meses. E depois desses 3 meses nós. Que é o que a gente tem hoje. Mas foi impressionante, Ana, porque a gente hoje fala sobre essa fase da nossa vida quase como se não tivesse sido a gente, você acredita? É. Lá atrás, quando a gente brigava, aquelas coisas todas, a gente fala hoje sobre isso, não foi a gente, parece que não foi a gente que viveu aquilo. É. Vocês tinham, tipo, um desentendimento. Por exemplo, Manu fala A, você entende B, e aí fala um C que. Nossa, não, Tipo- era tudo. Era tudo. A gente não se entendia. A gente parece que não se entendia mesmo, mas eu acho que é muito isso que você está falando. Tipo, E eu as queria ideias transmitir uma coisa também, pra ele, alguma coisa que eu tinha feito, ele recebia de uma outra forma. Eu falava, não, mas não é isso. Ele falava, mas como que não é isso se você fez isso? Eu falava, não, mas não é assim. E aí rolava esse. Ou atitudes, né? Também o lance atitude, de. É, isso. tanto na vida, Comportamento mesmo. comportamento ali presencial quanto na internet. Que às vezes a gente não concordava uma forma que o outro usava a rede social. Isso. Cara, pode parecer bobeira, mas a rede social ela é extremamente nociva. Sim, Em todos os Ela pode ser sentidos. muito tóxica. muito. Cara, se você extremamente. é o teu. Cara, abre o teu Instagram, teu explorar, aquilo vai definir você. Eu abro o meu hoje, tem pet, tem tênis, O meu. Inclusive, tem coisa de comida. mas inclusive Criança, isso pode isso. dizer muito sobre a gente, porque o meu explorar, desde dessa época, o meu explorar mudou da água para o vinho. É. Isso eu acho que é um reflexo do quanto eu mudei. Eu consumia, acho que coisas que talvez incomodavam ele, e sei lá, E vira um ciclo vicioso. virava O um ciclo algoritmo é isso. vicioso, isso. A culpa não é do algoritmo, a culpa é tua. Pior que é verdade. É isso aí. Não, e é, O cara. algoritmo ele só entrega aquilo que é Que a interessante gente pra vê. você. Exatamente. É a mesma. Se eu abrir agora meu Instagram, meu TikTok, você vai ver o que aparece. É a mesma coisa. É pet, é palhaçada, alguém contando piada, não sei o que, criança Uhum. e música. Isso. É o que passa na minha timeline. É, Full então, time. você- Pá, pá, eu vou rolando, é o que vem. Só. Isso, e pelo fato de a gente conversar muito, isso que a gente tá falando aqui agora, a gente nem nunca conversou. A gente tá Verdade. falando sobre isso agora. Que é um negócio que vem na cabeça e a gente vai falando. Porque, nossa, eu e ela, a gente senta pra comer. A gente termina de comer, a gente até falou sobre isso. Sim. Cara, a gente fica horas conversando. Se deixar, a gente se esquece. Se Isso. você, por exemplo, não virar aqui e falar, olha, eu tenho que ir embora, piriri pororó, a gente vai ficar aqui falando. E uma coisa que eu acho que é fundamental. Companheirismo. E uma coisa que eu acho que é fundamental, vocês vão até fazer, porque vocês dois, né, são uma raça diferenciada. Mas eu digo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. O nosso problema, só para você ter ideia, que as pessoas às vezes valorizam, dão pontualidade, significado a valores que eles não vão se sustentar. Porque eu e o Caio, a gente nunca teve problemas de se conectar em termos físicos, digamos assim, né? A gente sempre foi intenso nessa parte mais sexual, em tudo que a gente viveu. A gente sempre teve gostos muito legais e a gente sempre participou muito disso, só que a conversa não acontecia. Porque a gente não se entendia. Então, uma coisa que a gente entende hoje é que a gente sempre teve todos os pontos preenchidos, menos a parte de conversa e compreensão. E isso, só esse ponto foi capaz de destruir todos os outros, inclusive o nosso amor.
Porque a gente chegou a terminar um relacionamento por causa Se amando. se amando, a gente se amava, a gente sentia, nossa, desejo pelo outro gigante, mas esse ponto não deixava acontecer. Então, eu acho que se eu puder falar alguma coisa nesse Dia dos Namorados, que eu acho que é muito importante, é escute seu namorado. Escute sua namorada, né? Às vezes a gente, eu até falei contigo sobre isso também, que eu falo que as pessoas não estão se escutando. Ninguém está se ouvindo, todo mundo ouve as suas necessidades, enquanto o outro está falando, você já está pensando na resposta que você vai dar, você não está ouvindo como o outro se sente. Então, se eu puder dar esse conselho, eu vou dar. Claro que abrace, beije, né? Faça tudo muito, mas que você também converse com essa mesma intensidade, esse mesmo querer, que vai dar tudo certo. Eu penso da mesma maneira, que a relação saudável é aquela que sabe conversar. Mas às vezes a pessoa não tá, não digo preparada para ouvir. Disposta, talvez. Não, não é nem disposto, é tipo, é aquela coisa que vocês passaram. Um tá falando A, o outro tá entendendo B. Os ideais de cada um ali, né? Cara, senta e pensa aqui. Senta junto, conversa. Que não adianta falar. Às vezes a pessoa tá nessa distância, ou até mesmo próximo, né? Convivendo junto, Uhum. mas não. Vocês têm que conversar olho no olho É. para entender, porque o olho é espelho da alma, né? E a É. gente fala com o coração real, Sim. que foi o que aconteceu com vocês. Sim. Olha, tô sentindo isso assim, assim, tô sentindo isso assim, assim. Vamos sentar, vamos conversar? Olho no olho. Foi o que eu falei. A gente, querendo ou não, até a gente terminar e voltar, esse primeiro trecho do nosso relacionamento era isso, porque pensa, são culturas diferentes, gostos diferentes, ideais diferentes, pessoas Idades diferentes, diferentes. personalidades muito fortes, idades, né? Geração diferente. Imagina, eu não conhecia nem o Chaves. Exatamente. Não conheci o Chaves, não me julguem. Não me julguem, eu não conheci o Chaves, mas é muito bom. E eu achei interessante que ele mora num barril. Achei bem Que interessante. bonitinha! Mas voltando à tua pergunta, a gente não coloca regras no nosso relacionamento, mas desse tempo todo que a gente está junto, se somar o quê? 3? Acho que anos? não, tem menos. Um pouco menos Tem ainda. menos. Mas eu acho que eu dormi uma vez no sofá e ela dormiu uma vez no sofá. Eu Então acho a que gente não dorme, a gente dorme brigado, mas a gente não dorme separado. A gente tá junto e cara, é batata, mano. Você acorda no dia seguinte, você acorda se abraçando, dando bom dia. Essa coisa de querer dialogar bravo também, puta, assim, isso é muito complicado pro E eu acho que relacionamento. e Esperar o respeitar tempo de cada o um. momento tempo. do outro, porque, por exemplo, o Caio tem dias que ele simplesmente ele não acorda bem. Eu sou uma pessoa que bato palma pro sol, eu sou essa pessoa, eu canto com os pássaros, eu sou de bem com a vida, aquela coisa, pra mim a vida é maravilhosa. E eu sou essa pessoa. E o Caio, ele tem uma personalidade mais do tipo, não acordei bem hoje. Não, e eu faço questão de não ficar bem. E ele faz questão de não ficar bem, mas Eu ele sou- me deixa claro isso. Ele fala, hoje, amor, ele fala, não tô legal. Eu sou emo. Eu sempre fui emo. Então, sabe como bate aquela tristeza? Eu só quero sentir aquela tristeza no meu canto. Ela vai passar, eu deixo ela passar no tempo dela. Porque eu tenho essa coisa também do tipo, se eu tô sentindo alguma coisa ruim, isso aqui tem que passar ou resolvendo ou com o tempo. Eu não quero tipo, eu tô ruim. Não, não vou ficar ruim, tô bem. Cara, isso eu tenho a sensação que você engole isso e vira um câncer depois. Sim. Porque, tipo, esse negócio de ficar, você guarda e tenta fingir ou vira outra coisa, cara, eu não tô. Quando eu não, cara, eu acordo mal, não é que eu queira ficar mal, mas é no meu tempo. Então você tá, cara, eu tô azedo, deixa eu ficar azedo, já passa. E é isso, aí eu passo o meu azedume, beleza, vou estar com fome, vou fazer alguma coisa e tal. Isso é muito legal, porque a gente mesmo junto, que vale pra quem é casado, namorado, o que for, a gente respeita muito o espaço de cada um. Sim. Então a gente entende, para você ver, o nosso problema, não é nem problema, a única questão do nosso relacionamento hoje é só horário. Que ela quer dormir cedo e acordar cedo e eu sou extremamente É muito mais agenda do que qualquer outra coisa. Mas a gente tenta encontrar o meio termo, a gente né? acha no meio do caminho. Ela fala, olha, dormir 6 da manhã pra mim é muito, vamos dormir 3? Porque se deixar, ele dorme de manhã. Ele Eu gosta. adoro a noite. Pra mim, eu seria o oposto da sociedade padrão. Pra mim, eu iria no banco ou na lotérica. Vampirão, cara. Vampiríssimo. Total, Nossa. porque assim, eu não gosto. Não gosto do dia. É que é aquela coisa que a gente já conversou. Eu acho que eu tenho um pouco do lance do autismo. Então essa coisa de gente assim, barulho e coisa me incomoda. Então esse negócio da noite ela é maravilhosa. Meu telefone É não o toca. silêncio.
o interfone não toca, não tem muita gente passando na rua, coisa e tal, a gente vai. E é isso, eu acho que ela pegou um pouco desse costume também, porque a gente vai no mercado, a gente vai de madrugada. Sim, mas hoje em Tem dia, o que ninguém. que a gente começa a É, fazer? A gente começa a readaptar, tá? Quer dormir tarde, mas não tão tarde assim? Ah, quer acordar mais cedo, mas não tão cedo assim? Então tá isso. bom. Então a gente vai conseguir, então a gente consegue ir pra academia, consegue ir no mercado, você consegue fazer sua aula, que no caso eu tô estudando nutrição, o Caio consegue fazer os trabalhos dele e tal. Então enquanto você tá fazendo isso, então fechou, amor, vai ser assim. Aí então, hoje a gente tira o dia pra isso. Muitas vezes, hoje mesmo ele falou, olha, bora tirar esse dia hoje pra namorar, pra gente ficar mais junto. Então a gente meio que o combinado, ele é legal. Às vezes o inusitado, o inesperado é delicioso, Sim. obviamente. Porque você pega de surpresa. Mas muitas vezes o combinado, principalmente quando você está dentro de uma relação, ele entrelaça, Ele assim. facilita. Ele facilita, exatamente. Você sente que você está fazendo o que você realmente quer e o outro também está fazendo o que ele realmente quer. Porque uma coisa é eu simplesmente falar pro Caio, não, vamos acordar mais cedo, que é o que eu quero. Aí ele não se impor, ou ele se impor de uma forma negativa, do tipo, mas eu não quero acordar cedo. Outra coisa é ele falar, cedo que horas? Quando eu perguntar, olha, amor, o que que você acha de a gente acordar mais cedo? Então, ter essa coisa de combinar, eu acho que é fantástico dentro da relação. E a gente aprendeu a fazer isso. Claro que depois de muita dor de cabeça, né, Uhum. de bater cabeça, a gente desenvolveu essa amizade também por É trás. aquela coisa É, a do gente é muito querer amigo também. fazer dar certo. É. Vamos fazer dar certo, porque o amor existe. Se existe o amor, por que não fazer dar certo? Porque você é uma mulher maravilhosa. Caio é um homem maravilhoso, né? E o oposto se atrai. Os dispostos também se atraem, É, Exato. com né? certeza. Então, cara, é fazer dar certo. E a questão é que nem sempre o fazer dar certo teu vai ser o mesmo fazer dar certo da tua companheira. Exatamente. Por É isso o que é meio legal termo. sempre conversar, se ouvir e entender. Porque você falou assim, ó, amanhã a gente vai acordar às 7 da manhã, e às vezes eu falo, tá, beleza, ela quer acordar, não vou falar nada. Mas eu vou, cara, eu posso acordar às 7 da manhã, do jeito que ela quer, mas eu passar meu dia Mal, estressado, mal, cansado, seja lá o que irritado. for. Sim, sim. Por isso que é bom conversar. E a gente, pô, querendo ou não, a gente tem essa possibilidade. Por causa mais. Porque o pessoal fala, e a rotina do músico? Que viaja de fim de semana, eu não posso ir pra praia ou fazer o que fim de semana. Eu falo, poxa, que pena, porque eu posso pegar na mão da minha mulher numa segunda-feira e ir pra Paraty e não ter ninguém lá e ter a Paraty inteira só pra gente. Então, você tem que pensar nos ônus e nos bônus, né? Sim. Que é justamente isso. Você fala, Claro. ainda mais essa coisa de eu não gostar muito de muvuca, isso torna a gente muito especial. Por exemplo, se a gente quiser ir num puta restaurante hoje, saindo daqui, a gente vai. E Sim. vai estar vazio. Sim. Porque não é um domingo, não é um sábado, entendeu? Que todo mundo precisa ir. Então, querendo ou não, meu dia útil é mais sexta, sábado, domingo. Aí segunda-feira para mim é como se fosse um domingo, para dar um descanso do fim de semana, que eu não tenho mais idade para estrada, mas ainda assim estou nela. Mas olha, a gente pega terça, quarta e quinta-feira, ou seja, a gente tem praticamente a mesma coisa, ou mais até, do que uma vida padrão, digamos assim, que é do fim de semana. Então a gente consegue fazer muito mais coisa e muito mais tempo juntos também. Sim, isso foi, eu acho que estratégico da minha parte também, quando, por exemplo, eu quis fazer algo, porque como jornalista aqui em São Paulo, as possibilidades são incríveis. É importante frisar isso, porque o Norte, ele é um outro Brasil, né? Ele, infelizmente, é um Brasil mais esquecido, e eu estava até comentando isso com o Caio esses dias. O quanto parece que eu sou do Norte, mas ninguém sabe o que que é o Norte, de fato. Né? Ninguém sabe o que que é a vida no Amazonas, ninguém sabe que Manaus tem prédio, shoppings, enfim. E, por que que eu falei isso? Porque você se Ah, adaptou. porque eu fui estratégica na minha escolha profissional. Uma das coisas que eu mais priorizo é como eu me sinto. Então, eu fui vendo como eu me sentia em relação a experimentar algo novo. Se esse algo novo fosse dentro do jornalismo, eu iria tentar me adaptar ao máximo para eu ter a minha vida pessoal com ele também priorizada. Então, eu ia procurar trabalhos que eu conseguisse fazer híbrido, trabalhos que me exigissem mais presencialmente ao fim de semana, mas a questão é que eu não quis. Porque, como eu falei para você no outro dia, eu comentei que eu recebi ligações. Eu fiz ligações, mas em nenhum momento eu fechei nada dentro do jornalismo, porque o meu eu não queria mais. Então, eu fui para a nutrição, que vai com certeza ser uma área em que eu vou querer abordar principalmente através da internet, né? Eu acho que hoje em dia a internet ela também veio para facilitar muitos trabalhos. A minha faculdade é à distância, semipresencial, então eu preciso ir no polo para fazer laboratório, eu preciso ir no polo para fazer prova,
e ponto final. No resto dos dias eu consigo no meu computador ali fazer as minhas coisas e cuidar da gente. Então, o que eu mais quero na vida também é isso. Eu acho que a vida profissional às vezes te consome num nível em que você esquece de outros pontos na vida. Eu acho que a prosperidade de vida, ela é o equilíbrio entre todos os temas da tua vida, o teu profissional, teu pessoal, teu espiritual, né? A atenção que você dá pra você. E isso tudo vai equilibrar e te trazer felicidade plena no fim do dia. Porque é muito ruim, né? Sim. Você sentir que você não tá dando prioridade ao que você deveria naquele momento, não conseguindo desfrutar de fato do que você realmente gosta. Então, eu tive essa possibilidade. Eu falo que eu também me sinto privilegiada por isso. Porque eu tendo essa possibilidade, eu escolhi cada pontinho da minha vida e falei, vai ser assim, eu quero assim, você quer? Ele falou sim, falei, então tá, então vai ser assim, 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 e pronto, e assim foi. Que maravilhoso, gente. E então vocês estão juntos há 3 anos. Acho que Quase não, acho que isso. menos, esse aqui é o problema, porque como a Não gente é, terminou e mas... voltou, bagunçou tanto as Então, mas datas. pensa, quando a pandemia foi quando? 2021. 2021. Então, pensa. Você chegou aqui em São Paulo, era restinho de pandemia ainda. 2020, acho, na verdade. Não, mas a gente ficou junto, não, eu lembro que eu vim pra São Paulo a primeira vez em 2021, só que demorou até eu vir. Ah, é, que acaba contabilizando o tempo que a gente tá namorando também, então é difícil essa Então conta. a gente ficou namorando à Mas distância, que ainda seja, teve que seja isso. 2 anos, pelo menos. 2 anos, 2 pelo menos, anos, tem. com um período ali de Hiato. espaçamento, de 3 meses, que foi o nosso término, e depois voltamos, tanto é que a gente não tem dia, né? Não tem. Eu falo que o nosso dia é dia 29 de março, porque foi quando eu pedi ele em namoro. Então já é a Então, data. aquele dia lá é o nosso dia e fechou. 29 de março. É isso. E casamento mesmo. Vocês têm um planejamento de. Ah, não, você tem o desejo de casar de véu, grinalda, tal, de fazer uma festa, de receber os amigos. Olha, Ana, vou te falar, eu não sei se eu tenho isso, você sabia? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas particularidades, no sentido de eu não gosto de regras, no sentido de o que a sociedade impõe, eu sou meio tipo anti-regras, mas no sentido do tipo, no sentido do tipo, para você fazer isso, você tem que fazer isso para ser isso. Não, mas às Sei. vezes é aquela coisa do desejo da mulher, né? Que fala, eu quero véu, grinalda, Sonho, festa, a tal. princesa, o Não castelo. tem, Cara, não tem esse sonho. Eu não tenho, mas eu tenho sonho de ter uma Perfeito. família. E é sobre esse sonho que a gente conversa, né? A De gente ter conversa. filhos, tal. Isso, Uhum. ter nossa família, ter nossos filhos, e o nosso casamento é o que a gente é. Certíssimo. Eu acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Eu, pessoalmente, já conheci casais que, cara, não se separaram por burocracias, cara. Então, assim, ou por filho, ou por burocracia, ou pelo que seja. Então, assim, Complicado. esses elos não são o que tem, não é o que tem que te segurar dentro do teu relacionamento. Eu prefiro que seja fácil separar, sabe por quê? Porque se você quiser, você faz. Uhum. Sim. É fácil ficar junto? Se você quiser, você vai ficar. Então, é isso, é o que você quer, o que você quer viver. Sim. Então, e eu acho que nesse momento é quando você vê que o esforço realmente é feito, eu acho. Quando você tá sentindo que o que você tá fazendo é realmente aquilo que você quer, quanto você tá depositando de atenção nisso. Se você não tá dando atenção pro teu relacionamento hoje, não reclama se ele acabar. Porque você cavou isso. Então, você cavou no sentido de, claro, se o outro for um filho da mãe, né? Não tem o que fazer, Filho da o outro foi, né, um canalha de alguma forma ali, mas aí não tem o que fazer, a culpa não foi sua, mas caso você esteja falhando no sentido de atenção, nos pilares principais, né, que a gente já conversou bastante sobre eles aqui na conversa, cara, vai acabar. E aí, a papelada que você teria que resolver é um problema a menos. Porque você simplesmente acabou e foi embora e é isso. Ou você perdeu alguém muito foda, ou essa pessoa perdeu. E pronto, e é isso. É sobre isso. É sobre isso? Gente, uma mensagem para esses casaisão todo que tá aí no Brasil inteiro. O que vocês mandariam para essa galera aí nesse Se Dia dos amem, Namorados? se respeitem, estejam dispostos, consertem. E é isso. Vivam, vivam. Vivam e sejam legais um com os outros, pô. É isso aí, vai ser legal. Isso começa com vocês. Vocês vão expandir essa bolha da positividade, digamos assim. Vocês vão expandir pro ao redor de vocês inteiros. Isso é isso, Sim. essa é a minha mensagem. E não esqueça, um palmo. Olha, se eu pudesse falar uma mensagem, já falei algumas para vocês aí de casa, né?
E tudo que eu sabia, na verdade, tudo que eu aconselhei vocês, eu precisei passar e viver e talvez errar bastante para chegar a um pensamento assim. E talvez eu queria que alguém tivesse me falado tudo que eu falei aqui para vocês. Mas se eu pudesse dar um conselho, seria paciência. Acima de qualquer coisa. Paciência, porque a paciência vai equilibrar todos os outros pilares. Ela tem que vir antes do amor. A paciência ela tem que vir antes do amor. Porque o amor sem paciência é um caos. É isso. Boa. É isso, gente. Então, esse especial Dia dos Namorados vai com essas mensagens maravilhosas. E o meu conselho ouçamos, né? Vamos escutar mais a outra pessoa e também nos ouvir e chegar num consenso, porque o meio termo é o equilíbrio de tudo, né? Não adianta você pender só para um lado ou pender para o outro. Chegar no meio termo para as duas partes que se amam, realmente é aquilo que faz dar certo uma relação. Ó, falei pouco, mas falei bonito. E namorem bastante, namorem Namorem muito, porque bastante. namorar é muito bom. E pro meu amor, eu digo o seguinte: não tem plano B. Beijo pra vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau.